O que o seu psiquiatra nunca vai te contar sobre a ansiedade e você precisa saber. Sabe aquele conselho que todo mundo te dá no meio de uma crise de ansiedade? Respira fundo. Pode ser a coisa que está, na verdade, piorando o seu pânico e a sua ansiedade. Você ouviu direito. A tentativa desesperada de puxar mais ar pelos seus pulmões, na maioria das vezes, é o gatilho que intensifica a sensação de sufocamento, o formigamento e a tontura. O segredo para parar uma crise não está em buscar mais oxigênio, está em entender a química do gás que você está desesperadamente jogando para fora. Quando você tenta forçar essa respiração, que a gente fala profunda, e falha em se acalmar, seu cérebro de, muitas vezes, desesperado, entra em alerta máximo. Ele interpreta sua falha como uma técnica mal aplicada, mas como a confirmação de que o perigo é real e incontrolável. Isso dispara mais adrenalina, o coração acelera ainda mais e a crise, que poderia durar 3 minutos, se transforma em 15 minutos de puro terror, deixando você com medo do seu próprio corpo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar a razão neurocientífica por trás desse paradoxo e te entregar o passo a passo fisiológico para desligar uma crise de ansiedade de verdade. Uma técnica que não depende de força de vontade, mas de um ajuste químico simples. Mas para isso, você precisa entender o que o dióxido de carbono, o vilão que você aprendeu a odiar na escola, tem a ver com a sua calma. A resposta vai contra tudo e o que você imagina. Eu sou neurocientista e terapeuta e nos últimos anos atendendo mais de 4.300 pacientes em 16 países diferentes. Eu vi em primeira mão o que a ansiedade não é um defeito de personalidade, é um programa de proteção do seu cérebro que está desregulado. E a boa notícia é que você pode aprender a regular esse programa. A gente só precisa das instruções certas. Prazer, eu sou o Vinícius Campos e vou te acompanhar nessa caminhada em rumo à sua liberdade emocional. Agora, vamos aprofundar isso. Seu sistema nervoso tem 2 modos principais, o simpático, que é o nosso acelerador, e o parasimpático, que é o freio. Uma crise de pânico e ansiedade é o sistema simpático no controle total. Adrenalina e cortisol estão inundando o seu corpo. Seu coração bate mais forte para bombear mais sangue para os músculos, sua respiração acelera para captar mais oxigênio, tudo para te preparar para a luta ou fugir de uma ameaça que só existe na sua mente. Agora, nesse estado de alerta máximo, chega alguém e diz, relaxe, ou pior, você diz isso para si mesmo. É como gritar, suba, para uma pedra que está caindo. É fisicamente impossível. Seu cérebro consciente, o córtex pré-frontal, até entende o comando, mas a amígdala, o centro do medo que está no comando, não fala português. Ela fala a língua da sobrevivência. E quando você tenta relaxar e não consegue, a amígdala grita. Viu só? Nem ele consegue controlar. A coisa é séria mesmo. Isso cria o que chamamos de metamedo. O medo de ter medo. Você não tem mais medo só da situação, você passa a ter medo das suas próprias reações físicas. O coração acelerado não é mais o sintoma, é a prova de um ataque cardíaco iminente. A tontura não é só tontura, é a prova de que você vai desmaiar. E esse ciclo de feedback é o que cronifica a ansiedade, é o que deixa exausto você e com medo de sair de casa. Agora vamos àquela pergunta que eu deixei no ar. O que é o dióxido de carbono? Tem a ver com isso. Tudo. Quando a ansiedade dispara, a sua respiração fica curta e rápida. Isso é chamado de hiperventilação. E o senso comum diz que na hiperventilação falta oxigênio. Errado. Na imensa maioria das vezes, o que acontece é o oposto. Você expulsa dióxido rápido demais. Pensa comigo. O dióxido de carbono não é só um resíduo. Ele é a chave que permite que o oxigênio seja liberado do sangue para os seus tecidos e, mais importante, para o seu cérebro. Esse mecanismo se chama efeito Bohr. Imagina que suas células vermelhas do sangue são caminhões de entrega cheios de oxigênio. Para que esse oxigênio saia do caminhão e entre na casa, que é o seu cérebro e os seus músculos, a porta precisa ser aberta.
O dióxido é a chave que abre essa porta. Se você joga todo o seu dióxido fora respirando rápido demais, os caminhões de oxigênio passam direto. Seu sangue está lotado de oxigênio, mas o seu cérebro está faminto por ele. E quais os sintomas de um cérebro faminto por oxigênio? Tontura, visão turva, confusão mental, sensação de irrealidade. E o formigamento nas mãos, nos pés e no rosto? A queda de dióxido no sangue mexe com o cálcio no seu sistema nervoso, o que deixa os nervos periféricos super excitáveis. Qualquer coisinha os dispara. Aí vem o formigamento e até as câimbras, se você já passou por isso. Agora, um outro detalhe. E a dor no peito e a sensação de sufocamento? Também vem daí. Os músculos intercostais, tensos pela falta de oxigênio funcional, e a própria percepção cerebral de fome de ar criou essa agonia. Você acha que precisa de mais ar, puxa com mais força, expulsa mais dióxido e isso piora o problema. E você, já sentiu esse formigamento assustador ou uma tontura que parece que vai te derrubar? Me conta aqui nos comentários qual desses sintomas físicos é o que mais te assusta durante uma crise. Saber que a causa é química e não é um AVC ou um infarto já ajuda a tirar o poder dele. Essa é a peça do quebra-cabeça que muitos profissionais de saúde não têm tempo para explicar. Eles te dão um remédio para diminuir a atividade da amígdala, mas não te explicam por que o seu corpo está se comportando daquele jeito bizarro. E sem esse conhecimento, você continua sendo um refém do seu próprio medo, da sua própria ansiedade e da sua própria crise. Então, se o problema é dióxido baixo, a solução é aumentar o dióxido. Simples assim. Mas como fazer isso no meio de um tornado emocional? Esqueça a ideia de respiração diafragmática, profunda e forçada nesse momento. Isso pode te fazer hiperventilar ainda mais. Nós vamos usar uma técnica que a própria natureza já instalou no seu corpo, estudada por neurocientistas há anos, que nós chamamos de suspiro fisiológico. É a forma mais rápida que a neurociência conhece para tirar o sistema nervoso do modo de aceleração, que nós chamamos de simpático, e acionar o freio, que nós chamamos de parasimpático. É assim que funciona. E vamos fazer juntos agora. Primeiro, você vai fazer uma inspiração dupla pelo nariz. Uma inspiração normal. E logo em seguida, sem soltar o ar, uma segunda inspiração, mais curta, para terminar de encher o pulmão. Seria mais ou menos assim, ó. Dessa forma. Essa segunda inspiração é crucial. Ela serve para reabrir milhões de saquinhos de ar nos seus pulmões, os alvéolos, que murcham quando estamos estressados. Isso maximiza a área de troca gasosa. Agora, a parte mais importante. Solte todo o ar pela boca, o mais devagar que você conseguir. Bem devagar. Como se estivesse esvaziando um balão lentamente, sem fazer barulho. Então eu puxei, segunda, e depois eu solto. Lentamente. Essa exalação longa e controlada é o que retém o dióxido no seu sistema. E é o que avisa seu cérebro de que a ameaça passou e que ele pode finalmente aplicar o freio. Vamos fazer 3 ciclos juntos. Onde quer que você esteja, sente-se ereto. Vamos lá agora. Primeiro ciclo. Segundo ciclo. Terceiro ciclo. O que você sente? Uma leve tontura, talvez? Isso é normal. É o seu corpo se reajustando. Mas percebe uma calma sutil por trás? Esse é o sistema parasimpático, voltando a trabalhar. Pratique isso.
Só não na crise, mas várias vezes ao dia. É como treinar o músculo. Se essa explicação te trouxe uma luz e acendeu aí na sua cabeça e você finalmente entendeu que as técnicas de respiração nunca funcionavam para você, me faz um favor, deixa um like nesse vídeo. É o seu jeito de dizer, continue, eu estou entendendo. Beleza, ok, você usou o suspiro fisiológico, seu corpo começou a desacelerar, mas a sua mente ainda está a 1000 por hora, procurando perigo em todo canto. E se voltar? E se não funcionar da próxima vez? Agora, precisamos dar uma tarefa para o seu cérebro pensante. É uma maneira de tirá-lo do looping do pânico ou da ansiedade. Isso se chama técnica de aterramento ou grounding. A famosa é a 5, 4, 3, 2, 1. Ela é incrivelmente simples e funciona porque força seu cérebro a sair do modo abstrato, medo de futuro, e se, e a se conectar com a realidade concreta do presente. Você não consegue estar focado em nomear objetos e entrar em pânico ao mesmo tempo. Funciona assim. Onde você está agora? Pare e nomeie mentalmente 5 coisas que você pode ver. Não só olhe, nomeie. A textura da parede, a cor da caneca, o reflexo na tela, a poeira na estante, o risco no chão. 4 coisas que você pode sentir no seu corpo. A pressão da cadeira nas minhas costas, a textura da minha calça nos meus dedos, a temperatura do ar na minha pele, o peso dos meus pés no chão. 3 coisas que você pode ouvir. Feche os olhos se precisar. O barulho do computador, o som dos carros lá fora, a sua própria respiração. 2 coisas que você pode cheirar. O cheiro de café, o perfume do amaciante da sua roupa. Se não achar nada, imagine o cheiro de grama cortada. E uma coisa que você pode provar. O gosto do café que você tomou ou simplesmente a sensação da sua língua no céu da sua boca. Acabou? Percebe? A sua mente teve que parar de correr para executar essa tarefa. É como dar um brinquedo para uma criança agitada. Ele vai parar naquele momento e focar no brinquedo. O 5, 4, 3, 2, 1 é o brinquedo no seu córtex pré-frontal. Já testou alguma técnica de aterramento? Qual funcionou melhor para você? Compartilhe aqui embaixo. Sua dica pode ser a solução que outra pessoa estava aí procurando. E é aqui que chegamos no ponto mais importante. O que o seu psiquiatra, muitas vezes focado em te medicar para aliviar os sintomas, talvez nunca tenha te contado minimamente nos seus detalhes. Medicação pode ser uma ponte, uma ferramenta útil e por vezes necessárias para te tirar do fundo do poço. Mas ela não resolve a causa fundamental do seu sofrimento com a ansiedade, a sua relação com ela. O passo final não é lutar contra a ansiedade, é parar de lutar. As sensações físicas, o coração acelerado, a tontura, o formigamento, são desconfortáveis sim, mas elas não são perigosas. Elas são apenas o resultado de toda essa adrenalina no seu corpo, só isso. Elas são como um alarme de incêndio que disparou por causa da fumaça da torradeira. O barulho é irritante, mas a casa não está pegando fogo. O que te adoece nesse momento não é o alarme, é a sua reação ao alarme. É sair correndo, gritando, quebrando janelas a cada vez que ele toca. A mudança de chave que eu vejo transformar a vida dos meus pacientes é quando eles aprendem a ouvir o alarme e dizer: ah, ok, é só o alarme da torradeira de novo. Chato, mas eu preciso entrar em pânico? A resposta é não. Isso se chama aceitação. Não é gostar do sentimento, é reconhecer que ele está ali, sem jogar mais lenha na fogueira, com o medo do próprio medo. Na prática, quando o coração acelerar, em vez de pensar, meu Deus, vou infartar, você vai treinar, dizer para si mesmo, ok, adrenalina. Meu corpo acha que há uma ameaça.
Eu vou respirar devagar, que é o suspiro fisiológico, e essa sensação vai passar como sempre passa. Eu tive um paciente, o Carlos, de nome fictício, que passou 10 anos refém de crise de pânico dentro do carro. Ele já tinha trocado de remédio 5 vezes. A virada de chave dele foi quando, numa sessão, ele entendeu esse efeito. Na semana seguinte, ele sentiu a tontura vindo no trânsito. Ao invés de encostar o carro e ligar para a esposa, ele apenas pensou: olha aí, meu dióxido de carbono deve ter caído. Interessante. Ele olhou para a sensação com curiosidade, não com pavor. A crise nem chegou a se formar. Essa mudança de postura, essa aceitação curiosa, reprograma o seu cérebro. A neuroplasticidade entra em ação. A amígdala aprende que aquele estímulo, que é o coração acelerado, não é mais seguido por uma reação de pânico da sua parte. Então, da próxima vez, a reação dela já é mais branda. E assim você vai passo a passo desmontando a ansiedade. Então vamos recapitular o plano de ação que o seu cérebro pode executar. O segredo não é relaxar. Primeiro, você vai hackear a sua fisiologia com suspiro fisiológico. 2 inaladas pelo nariz e uma exalação longa pela boca para aumentar o seu dióxido e acalmar o seu sistema nervoso na hora. Segundo, você vai dar uma tarefa para o seu cérebro com uma técnica de aterramento como 5, 4, 3, 2, 1, para interromper o looping de pensamentos catastróficos. E terceiro, e mais importante, você vai mudar a sua narrativa. Vai parar de lutar contra as sensações e passar a observá-las com curiosidade, como um cientista do seu próprio corpo, sabendo que elas são desconfortáveis, mas não são perigosas. Você deixa de ser uma vítima do seu corpo e se torna o regulador dele. Agora que você já sabe como parar a crise em andamento, o próximo passo é evitar que ela comece. Existem hábitos diários que você pode instalar na sua rotina para diminuir a linha de base da sua ansiedade, deixando o seu cérebro muito menos propenso a disparar o alarme. E é sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Então, se você não quer perder as 3 práticas diárias que reprogramam o seu cérebro para a calma, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. A sua jornada para retomar o controle não termina aqui. Ele está só começando. E dentro desse contexto, eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você seguir e entender mais sobre isso.